O ditado popular diz que mentira tem pernas curtas, ou seja, por mais que ela corra, por mais que ela pense que está longe, logo quando você sair à sua procura, você vai encontrá-la. Ela não consegue se afastar muito. E eu acho que é bem por aí. Embora faça muito tempo que essa mentira está sendo mantida, cada vez mais e mais pessoas têm se levantado e fazendo questionamentos. Embora esses sejam tempos difíceis e trabalhosos, muito mais do que antes, pois antigamente, quando você tinha uma verdade para dizer, você até podia dizer, mas você não encontrava lugares onde outras pessoas te ouvissem. A mídia não te dava espaço, rádios e etc, etc. Você simplesmente ficava com aquele pensamento até ele sumir. No máximo, você compartilhava com alguns amigos que, na maioria das vezes, rejeitam a verdade simplesmente por conhecer você, como foi dito na Bíblia. Na sua própria casa, o profeta não tem honra. Às vezes, pessoas de fora param para te escutar, te respeitam, muito mais do que pessoas próximas de você. Isso é uma grande verdade. Isso aconteceu com o próprio Cristo, né? Quando ele voltou à sua terra natal e começou a pregar, aqueles que não o conheciam ficaram impressionados. Nossa, esse homem vem de Deus mesmo. E aí aqueles que conheciam sua família disseram, nada, isso aí é o filho do carpinteiro, que é isso? Vocês estão indo na dele. É assim que acontece, meus irmãos. E eu estou dizendo tudo isso para vocês porque cada vez fica mais claro para quem pesquisa que o mundo não tem essa quantidade de anos. Cada achado que é feito, cada nova descoberta, ossos dos supostos dinossauros, que dizem ter milhões de anos, com carne, com tecido, simplesmente não pode acontecer, não tem como sobreviver. É uma verdadeira porrada de descobertas, literalmente, que desmancham essa mentira. É uma pancada mesmo na mentira. Só que essa mentira ela precisa ser mantida. Porque, além de tudo, ela é um modelo de negócio. Por volta dos anos 80, saiu os filmes de Mad Max para convencer as pessoas que era preciso subir os preços dos combustíveis, já que eles estavam escassos. Esse período foi conhecido como a crise do petróleo. Na década de 70, os donos do mundo resolveram fazer um boicote, criando um embargo da OPEP, e assim ela não poderia mais exportar o seu petróleo. Isso fez com que faltasse combustível e uma série de filmes foi criado para legitimar aqueles aumentos, dizendo às pessoas que era preciso fazer isso. Do contrário, o petróleo uma hora ia acabar, já que ele vinha, de restos de animais que ficaram ali por milhões e milhões de anos, foram se decompondo na terra até virar esse chamado ouro negro. Isso cada vez fica mais claro que é uma mentira. Pela quantidade que já foi extraída e continua sendo extraída nesse exato momento enquanto estamos conversando, não teria tantos animais para suprir essa demanda tão gigantesca. E agora precisa, obviamente, criar-se uma nova teoria. Claro, sem nunca reconhecer a verdade bíblica, que a Terra não tem essa idade toda que eles dizem. Os dinossauros não são pré-históricos, mas conviveram conosco há pouco tempo. Os dragões, esse mito que povos sem ligação nenhuma, de várias culturas diferentes, cultuaram, não era apenas um mito, mas o restante daqueles seres que sobrou. E isso fica cada vez mais claro. Então, aqui me foi enviada uma matéria pelo nosso querido irmão, foi a dica de hoje, Marcos Antônio Costa, que se diverte um pouco, como todos que estão despertos diante de tanta mentira, né? Você ri, é como se alguém te contasse uma bobagem, né? Porque o ser humano ri. Por que a gente gostava do Chaves, né? Porque você via situações ali tão absurdas que a gente cai no riso, né? E aí o nosso irmão Marcos Antônio cai na risada também, e quem não, né? Davi, agora eles dizem que é o imaginário popular. Explica pra nós de onde vem o petróleo. Os dinossauros não tem nada a ver com isso. Exatamente. Eu vou resumir essa matéria, ela está na Olhar Digital, quem quiser ver os detalhes é só clicar aí, né? Olhar Digital, ó. O título é esse, petróleo não vem dos dinossauros, conheça a origem. Professores de geologia explicam tanto a origem do petróleo quanto do mito que relaciona o ouro negro aos dinossauros. Agora virou um mito, né? Há pouco tempo, se você não soubesse isso aqui nas provas, você tira 0. Você tinha que saber o mito, né? Mas agora virou um mito, por quê? Porque está aparecendo diversas pessoas descobrindo coisas, até no quintal de casa, e aí você não tem como segurar aquilo. Mas aí se inventa outra coisa mais plausível, porque todo o nosso modelo socioeconômico, religioso até, tá com esses laços aí, essas amarrações baseado num monte de mentiras. Então essas mentiras podem até mudar a forma delas, mas tem que permanecer na mentira. A verdade não pode aparecer, senão as pessoas iam começar a mudar e muito.
as suas atitudes. Então eles dizem o seguinte, para resumir aqui, que eu não vou perder muito tempo com mentira, e é o seguinte: o petróleo se origina de trilhões de micro-organismos, principalmente algas e plânctons, em vez de dinossauros, ideia que pegou no imaginário popular. Aqui, meu irmão, com um simples questionamento, né, você também já desmente isso, porque em várias áreas que se cavou, terras inclusive, que pertencia a famílias por gerações e gerações, que o John Rockefeller tomou à força, na bala, né, colocou aquelas famílias para lá, tirava a vida do proprietário, né, do chefe de família, e depois ia lá para a viúva dizendo: olha, provavelmente ceifaram a vida dele para roubar o dinheiro, eu acabei de pagar a ele, mas rapaz, ele vendeu as terras, vendeu. Mas ele disse a mim que não ia vender, mas ele vendeu, eu paguei a ele e roubaram ele para levar o dinheiro. Rapaz, que tristeza, desocupa aí a minha terra que eu vou cavar. E cavava. E naquelas regiões não tinham algas marinhas, não tinham plânctons ali. E aí? Então, meus irmãos, é aquilo que eu estou dizendo para vocês. A nossa história ela está atrelada a mentiras. Nós temos vilões, né, sendo reconhecidos, homenageados, ganhando cidades com nome, ruas com nome, etc, etc. Várias homenagens. E quando você vai ver mesmo a coisa de perto, você vai ver que boa parte desse povo era pior do que bandido, né? Então sendo homenageado. Então a história, como disse o Máscara da Morte de Câncer, né, no anime Cavaleiros do Zodíaco, hoje mais conhecido como Saint Seiya, ele disse uma verdade. Ele disse: a história é feita por aqueles que vencem. Isso é uma verdade universal. Segundo ponto, a teoria orgânica é a mais aceita e sugere, então aqui eles foram mais humildes, a teoria é uma teoria, né? Porque tem vários furos como esse que eu apresentei para você. Basta você não agir como uma esponja, absorvendo as coisas. Você também questionando, parando com calma para ouvir cada palavra e dizer: opa, peraí, né? Nós não somos esponjas aqui. Então você logo vê que é uma teoria. Então nesse segundo ponto eles dizem: a teoria orgânica é a mais aceita, porém é uma teoria, né? E sugere que o petróleo é gerado pela decomposição de restos de animais e algas microscópicas acumuladas em ambientes aquáticos. Aí o terceiro ponto: a formação do petróleo ocorre ao longo de milhões de anos por meio de um processo de transformação de matérias orgânicas sob condições de pressão e temperatura específica. O mito de que o petróleo é formado por fósseis de dinossauros pode estar ligado ao fato de que muitos depósitos de petróleo se formaram durante a era Mesozoica, conhecida como a Era dos Répteis e famosa pelos dinossauros. Até hoje ninguém sabe ao certo como esse mito surgiu, mas em relação à origem do petróleo, a maioria dos cientistas defende uma teoria e garante o surgimento do líquido viscoso, que é bem compreendido. E aí eles vão aqui tentar te enrolar o máximo possível, né? Bababá, né? Pra mim tá tudo errado já por essa questão, que não tem esse tempo todo os dinossauros. E outra coisa, meus irmãos, eu vi uma teoria há muito tempo atrás, né? E pra mim ela faz muito sentido, que o petróleo, ele na verdade é como se fosse um sangue da Terra. E o que esses caras procuram ali cavando é justamente essas veias, né? É como se o planeta todo fosse algo vivo e aquilo fosse o sangue do planeta. Ele está sempre gerando mais. Você deve saber que no seu corpo, por exemplo, você tem 5 litros de sangue, né? E hoje, num posto de doação, se você for um doador de sangue, você sabe que eles tiram no máximo 450 ml, ou seja, meio litro, né? Vamos dizer aí, meio litro que eles tiram. Você tira aquele sangue ali. Não dá uma semana, você for lá, a pessoa já recuperou esse tanto de sangue que ela perdeu. Porque o corpo gera, ele repõe aquilo ali de novo. Ele vê que está menos e ele vai e produz. O corpo humano, de fato, é uma máquina impressionante, meus irmãos. Você vê um carro, né? Por mais moderno e caro que ele seja, vazou óleo, meu irmão, você tem que completar. Senão, você vai perder o motor. Já o nosso corpo, feito pelas mãos do Criador, ele se auto-regenera. Você tirou ali aqueles meio litro de sangue, ele vai e faz inclusive um sangue com mais qualidade ainda, para você ter noção disso, né? Por isso que o pessoal diz que quem doa sangue acaba tendo até uma saúde muito boa também por conta disso, porque ele gera um sangue novo, né? Você vai estar gerando um sangue novo com muito mais qualidade do que o que você tinha, já o sangue mais velho. E além disso ele filtra o tempo todo, é uma coisa impressionante o corpo humano. Então aí é o Davi falando, eu acho que o Criador, na sua infinita sabedoria, fez todas as coisas à sua imagem e semelhança, inclusive o nosso planeta, né? É como se fosse um corpo humano. E esses caras provavelmente, meus irmãos, eles sabem disso. Existe de fato um elo perdido, uma tecnologia, um conhecimento humano que eu chamo de elo perdido, mas eu sei que ele está na mão de 13 famílias hoje. Eu tenho noção disso. Eu conversava com um pastor, né, e a gente tocando no assunto das pirâmides, e como é intrigante, né, aqueles monumentos ali, como é que entrava o ar, como é que eles conseguiam clarear, como é que tem pedras, né, nas câmaras onde ficava o faraó, o corte daquelas pedras é mais preciso do que uma folha daquela. Como é que os caras conseguiram aquilo? Para fazer hoje você teria que ter laser, né?
E como é que os caras tinham aquela tecnologia ali? Repito, como é que iluminava? Não tem como você... Ah, Davi, eles acendiam tocha. Não tem como. Não tem por onde o ar escapar e você se acender aí uma tocha, né, em um ambiente fechado, você vai ver que logo logo você vai ter dificuldade para respirar. Então como é que os caras faziam isso? Além do calor também, então são muitos pontos. Eu já vi, né, matérias mesmo do Story tentando lá explicar, tentando refletir, inclusive em espelhos. Aí o cara disse, olha, nem com espelhos atuais dava, porque quando você passa a luz de um espelho para o outro, vai afracando, até você ter bem pouquinho lá no final. E no caso, levando em consideração a época, né, do Egito, é pior ainda, porque os espelhos eram de péssimas qualidades. Era uma coisa que dava para ver mais que uma restra, né, uma sombra do que a imagem mesmo. Então refletia menos ainda. E aí, como é que os caras faziam? Então tinha uma tecnologia, não sei se era magia, não sei o que era, mas tinha alguma coisa ali que foi perdida, né? E tá na mão de alguém. Tá na mão de umas famílias especiais aí no mundo, meus irmãos. Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Para mim, o petróleo, ele é como se fosse o sangue da terra, né? Não sei explicar a vocês como ele se gerou, isso aí eu não sei. Eu acho que é semelhante ao nosso, né? Talvez a própria terra ali vá absorvendo os nutrientes e criando, não sei, né? Mas essa historinha de que era dinossauro, essa historinha que é algo e não sei o que, não bate. Para mim não cola. E pelo menos esse assunto eu acho que ainda dá para questionar um pouquinho, não sei, né? Eu sei que restrição a gente já recebe, né? Mas é isso, né? É terrível. É por isso que eu digo que são os tempos trabalhosos, meus irmãos, porque agora você tem, né, o lugar onde você falar. Mas aí você fala e você pode ser cancelado. É pior ainda, né? Enfim, meus irmãos, é isso. Eu gostaria de saber a tua opinião.